Olá, alunos e alunas. Estamos aqui de novo. Meu nome é Claudete Jaldi e vamos fazer essa continuação da Idade Média. Vocês lembram que lá no trovadorismo nós falamos do teocentrismo? Então, aqui na Idade Média, no humanismo, né, nós vamos dar essa continuidade que já é o final da Idade Média. Então, vamos falar sobre humanismo. Você lembra que, né, Você lembra que lá no trovadorismo, lá na Idade Média, o pensamento religioso era teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Tá? Olha aqui, no fim da Idade Média, né, vai entrar o Renascimento, o período de transição. Então, o humanismo ele não é considerado uma escola literária, mas sim um período de transição entre a Idade Média do trovadorismo para a Idade Moderna, que é o classicismo. Né? Então, aqui. Como que era a burguesia que estava ali? Lembra que ali eram feudos, que eles trabalhavam como servos? Depois que começam a abrir o mar, começa a questão marítima, né? Vocês vão ver de novo, eles partem, né, para Burgos. Burgos eram lugares, né, que eles se colocavam para vender os seus produtos. E com isso, muitos desses comerciantes, eles fizeram a barganha de troca para a moeda, né, que é o escambo. Então, não tinha, foi parando de ter essa troca e começamos a entrar, né, na burguesia. E essa burguesia, né, poderosa, trocou escambo por moeda, o comércio se fez, né, deu o individualismo, cuidado com aqui, pensamento medieval do teocentrismo, deu no centro todas as coisas, passou para o antropocentrismo. Homem, centrismo, centro, né? O homem no centro. O que é isso, né? Com o surgimento, aqueles servos, aquelas pessoas que trabalhavam, armaram esse burgos em torno do palácio, começaram a fazer troca de escambo por moeda, começa essa ascensão dessa burguesia. Aparecer, daí vem a palavra burguesia, dos burgos, né? Então, as pessoas que tinham dinheiro. Então, essa burguesia, como eles quase não sabiam ler e escrever, eles passaram a consumir essa literatura. Então, eles começaram, a imprensa chega também, né, mais ou menos nessa idade, divulga esse conhecimento. Então, esse conhecimento passa a ser, né, impresso e eles começam a aprender a ler. Então, essa ascensão da burguesia veio valorizar o homem. Então, o homem, ele tem o poder de, através do trabalho dele, ter ascensão, né? E aqui, nós temos o quê? A retomada dos textos clássicos. Então, o humanismo, o homem dentro, ele vai lá na antiguidade, esse sim, vai lá na antiguidade, lá na Grécia, e pega aquele pensamento, começa a compilar, começa a entender, aí começam a vir as faculdades, as escolas, então as pessoas começam a ter sede de cultura. Aí esses burgueses começam a mandar os filhos deles para a escola, para que tenha cultura, né? Então, eles começam a consumir cultura, a burguesia. E os nobres, nesse aí, como a decadência deles, eles vão servir de parâmetro de educadores dessa cultura, né? Então, eles são pagos pelos burgueses para dar aula para os filhos, né? Então, o que se temos aqui? Vamos ver. A lírica. Você sabe que, como eles vão na Grécia Antiga, a Grécia Antiga, o texto é dividido em lírica, dramático, né, e épico e narrativo. Então, temos essas três linhas de pensamento de literatura. Tá? Então, a lírica, o que era a lírica? Versos de 5 sílabas, redondilha menor, e versos de 7 sílabas, de redondilha maior. Né? Então, poemas, foi poesia palaciana. Esse aqui se chama medida velha. Aqui, ó. Verso de 7 sílabas, aquele que a gente divide em sílabas poéticas. Você vai dividir. Amor é fogo que arde sem se ver. Né? Você conta até a última sílaba tônica, né? E despreza a sílaba átona. Se tem uma elisão, que é o mesmo fonema, você junta e conta com uma sílaba. Então, aqui, eram as redondilhas, que eram o sucesso, né, na poesia palaciana, e ela separa da música.
neste momento aqui, não, vamos, como tinha coisas, ideias novas, equilíbrio, tinha tudo lá da Idade Média, fala, peraí, vamos separar a poesia da música. Separa essa poesia da música. Então, eles começam, né, a entender como que vai ficar esse poema. Então, ele tem que dar o ritmo ao poema. Então, eles vão descobrir, né? Então, eles vão descobrir aqui novos textos, novas formas que nós vamos ver. E o dramático? Dramático aqui é o teatro, lembra? Texto, quando você lê texto de teatro, ele chama gênero dramático. Quando ele vai para o palco, chama encenação daquele texto, teatro. Tá? Então, aqui, Gil Vicente. O Gil Vicente, cara, ele foi o máximo da literatura portuguesa dessa época. Por quê? Ele escrevia farsas, críticas sociais, tudo dentro dessa peça. Ele sai da igreja, ele tira o teatro da igreja e vai para o adro da igreja, vai para a rua, né? Que fala o pagão. Então, aqui ele fica entre a igreja e o paganismo. Né? Então, Gil Vicente começa a olhar essa sociedade e ele começa, através de autos, através das farsas, falar dessa sociedade. Então, ele tem a tríade dos autos, né? Que autos é peça de termos religioso. Então, aqui, auto da barca do inferno, da glória e do purgatório. Essa primeira, que é a mais famosa dele, a Barca do Inferno, ele conta 2 barcas paradas num braço de um leito de um rio, e todas as pessoas que morrem na cidade, elas tendem a vir a pegar a barca. Tem a barca do anjo e a barca do inferno, para onde, né, cada uma dessas 2 barcas irão levar aqueles que morrem. Então, todos eles que morrem vêm para a barca do céu, né, do anjo, querem todo mundo ir para o céu. Só que, como o Gil Vicente é crítico, ele começa a pegar toda a sociedade, inclusive o padre da igreja, o padre, o sacerdote, o coroinha, todos eles, e joga todos eles na barca do inferno. É uma crítica social, né? Então, essa barca do inferno, quem que vai para a barca do inferno? Os cavaleiros da cruzada e o parvo, que era o bobo da corte, que a gente conhece. Então, só os 2 foram, né, que eram 4 cavaleiros, mais eles. 5 pessoas que foram na barca do anjo. O resto toda da sociedade morreu, foi para a barca do inferno. Então, o que é isso? Uma crítica, né, extraordinária dessa época que nós vivemos. Então, dá uma lida em Gil Vicente, que é bom para cair, né? E temos as épicas narrativas, tá? Hoje nós chamamos narrativa, naquela época. O que é um texto épico, né? É o ápice da literatura do humanismo. Então, ela é dividida em crônicas historiográficas, quando Fernão Lopes, ele ocupa como guarda-mor da Torre do Tombo. Ele é historiador, então ele foi incumbido de fazer as crônicas dos reis. É historiográfica, então todos os reis, ele começa a falar sobre a vida desses reis, o que eles tinham feito. Isso era a época, né, das crônicas em história, né? Aqui, ó, ele tem crônica do El-Rei Dom Pedro I, crônica do El-Rei Dom Fernando e crônica do El-Rei Dom João. Então, uma dessas compilação é a crítica do reinado Dom Pedro I. E o episódio da morte de Inês de Castro, e Camões, lá no classicismo, retoma a Inês de Castro. Então, é o amor vivido por Dom Pedro I, com essa Inês de Castro, e Dom Afonso não queria esse relacionamento, manda matar Inês de Castro. Né? Dom Pedro, né, no auge da loucura, né, porque que matou seu amor, faz desenterrar a Inês de Castro e a torna rainha. É a única rainha depois de morta. Tá? Então, é uma história belíssima. Dá uma lida, não é tão sacrificante assim ler essas histórias. Tem que acostumar. Depois que acostumar, vocês vão ver como as histórias são lindas, maravilhosas. Tá? Então, Fernão Lopes foi o maior cronista dessa época. Então, foi ele que compilou esses estudos, Homero, Aristóteles e tal, dentro desse humanismo, que a gente já começa a ter essa ideia. Tá aqui Gil Vicente, né? Ele é essa transição. Ele foi ligado tanto ao medievalismo como ao humanismo. Então, ele exercia esse movimento, tá? Então, ele não fica só em uma coisa, não. Se você, na internet, por aí, tem várias peças de Gil Vicente já
colocada ali. Dá uma olhada para você ver como que é. Olha a linguagem das obras. Escritas sempre em verso. As peças de Gil Vicente incorporam trocadilhos, ditos populares, tá? É tudo em verso. As expressões típicas de cada classe social. Então, isso é uma das características das peças de Gil Vicente. Outra característica da peça de Gil Vicente costuma não ter nome. Maria, José, é uma ou outra. Ele fala a moça nova, a moça velha, a moça mais velha, a senhora, a mãe, a avó. Ele tem o homem novo, o homem velho, o namorado. Então, nessas peças de Gil Vicente, ele não coloca nome. Como tem a peça dele, ninguém e todo mundo são os personagens. Então, ele vai tecendo dentro disso as suas reflexões sociais, suas críticas. Né? Tá aqui. As obras de Gil Vicente podem ser divididas aqui, ó, em 3 fases. Dá uma olhada. Primeira fase, temas religiosos, são esses altos. Então, ele vai falar tal, mas nada simples, né? Na segunda fase, problemas sociais decorrentes da expansão marítima. Como vocês sabem, nessa época os mares estavam abertos, a descoberta da Cabo Boa Esperança. Então, os portugueses se lançaram ao mar. Maturidade artística, que ele adquire essa maturidade artística dessa crítica social. As trilogias da barca, né, ele vai falar dessa alegoria. Ele coloca as pessoas, ele não coloca o senhor João, ele coloca o sapateiro. É a profissão que está aqui, porque é dentro dessa profissão que movimenta o mercado. Então, essas barcas do inferno, da glória e do purgatório, ela vai ter essa abordagem social. Isso aqui que eu falo, ó, escansão ou divisão de sílabas poéticas. Você tem lá, a vida sem ver, isso aqui é átona. A átona não conta. Você vai contar só aonde tem até a última sílaba tônica. A última sílaba tônica, aquela que a gente fala com maior potência, está no ver. Então, é 5, nós chamamos de redondilha menor. Por que essas redondilhas eram aceitas nessa época? Porque era fácil de gravar. Se você pegar hoje uma música dessas que a gente ouve moderna, muitas delas é redondilha menor ou maior para poder gravar, principalmente os refrões, né? Tá aqui. Olha lá, ó. A vida sem verbos é dor e cuidado. Preste atenção. Que sinto dobrado querendo esquecer-vos, já não poderia viver só um dia, né? A vida sem ver você, né? Seria isso. Me dá, né, maior dobrado. Quero esquecer, mas eu não consigo, né? Viver sem você só um dia. Ó, que coisa mais linda. Distinção de cantiga trovadoresca e cantigas palacianas. As cantigas trovadorescas de amor, o tema, como nós já vimos, é sofrido, né? É doloroso. E não teve muita mudança, mas, né? Já que nas cantigas palacianas, o amor é sofrido, doloroso, é coita, né? A mesma coisa que o trovadorismo. Mudou muito as cantigas. Mas aqui, lembre-se que aqui agora era declamado, não era mais acompanhado de violão, era declamado. Então aqui o homem era dependente do amor da amada, era real, aqui ele tem um envolvimento com a dama. Era sempre cortês, respeitoso também, né? Então, ela vai, aqui as cantigas aqui, o tema, poema palaciano, ela teve, a única variação que ela tem é essa do amor ser mais correspondido e o tema ser mais entre os nobres e a dama, e sempre ter a música, né, ela ser declamada sem ser cantada. Então, preste bem atenção, essas duas cantigas, trovadoresca e palaciana, elas estão bem, um fiozinho, tá? Então, dá uma olhada nisso aí. Aqui, vamos dar uma olhada nos exercícios. Humanismo é uma palavra inventada no século XIX para descrever o programa de estudo, seu condicionamento de pensamento e expressão que o Renascimento italiano, Rio de Janeiro, tal, esse aí foi escrito por Jorge Zar. De acordo com o trecho anterior e por meio de seus estudos históricos, é correto que o programa humanista era encabeçado por reis e papa,
que eram os mecenas, os quais auxiliam a humanidade, os artistas do século XIX, a compreender as formas artísticas do Renascimento? Bora. Atrelava-se ao modo de pensar renascentista, na qual o homem e a natureza passavam a ser valorizados na construção do conhecimento moderno? Aqui, tá? Então, veja bem, por quê? Pensar renascentista é uma transição. Aqui o homem já está mudando e vai ter o ápice lá no Renascimento. Olha lá, por que não são essas? Era marcado por uma valorização de tema naturalista. Naturalismo nunca, isso daí lá no romantismo, perto do romantismo. Opondo-se a tema religioso ou ligação. Jamais. Elimina o que não for. Por isso que vocês têm que ter essa característica das escolas, de cada uma das escolas, porque de repente pega isso aqui, você vai colocar, essa não é, né? Naturalista aqui, acabou, né? Constituía-se por uma aproximação com o mundo grego e romano, valorizando o equilíbrio nas formas e proporções no exemplo de arte barroca. Até aqui poderia ser. Como ele pensa lá na Idade Média, então eles têm esse equilíbrio, a proporção, tá aí. Mas não é isso, tá? Muito menos com a arte barroca. E a valorização de herdade, coletividade, não. Você acabou de ver como o homem estava crescendo, estava sendo os burgueses, estavam em ascensão, era o individualismo, tá ok? Veja bem que essas ideias, né, do humanismo, ela é transição. Ela está indo com o ideal lá para o Renascimento. Lê até aqui. Há muitas maravilhas, vamos prestar atenção nesse. Há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem. Aí, ó, frisa, o homem. Homem de engenhos e arte. Engenho, sentido, né? De sabedoria. Inesgotáveis. Soube sozinho aprender a usar a fala e o pensamento, mais veloz que o vento, sagaz, de certo modo, na inventiva além que seria de esperar e na destreza que o desvia, às vezes para a maldade, às vezes para o bem. Olha lá, ó. Antiguidade, Sófocles. Isso aqui é o quê? Homem. Né? Então, veja bem. Este animal, né, previdente, sagaz, complexo, penetrante, dotado de memória, capaz de raciocinar e de refletir, a qual damos o nome de homem. Olha, de novo o homem aqui. Único entre todos os vivos, entre todas as naturezas animais, só ele raciocina e pensa. Ora, o que há de mais divino que a razão, né? Razão, lógica, que, chegada à maturidade, a sua perfeição é justamente chamada de sabedoria. Beleza. Eu não te dei, Adão, nem um lugar pré-determinado, nem quaisquer prerrogativa. Tu mesmo fixarás tuas leis sem estar constrangido por nenhum entrave, segundo o teu livre-arbítrio, a cujo domínio te confiei. Poderás degenerar a maneira das coisas inferiores, que são os brutos, os poderás. Ou poderás, segundo sua vontade, te regenerar a maneira dos superiores, que são as divinas. Mirandola, né? Pico de la Mirandola. Está aqui, gente, tá? Então, vamos lá. Esses textos que nós lemos anteriormente, apresenta elementos comuns sobre a visão que os autores detêm sobre os seres humanos. Frente a esses elementos, os três autores entendem o mundo a partir da superior capacidade de raciocínio que detém o homem e de suas potencialidades de atuação sobre os demais animais, sobre a natureza. Pensa. O terceiro autor afirma que, apesar da capacidade de livre-arbítrio que detém Adão, este seria incapaz de atuar automaticamente. Ele não falou isso. Então, olha lá. Os três textos põem uma visão teocêntrica do mundo. Teocêntrica, falar de homem, falar teocentrismo também não. Então, ele vai perguntar para você. Essas questões aqui, ó, preste bem atenção nessas questões, né? Vocês têm que ter o foco, tá? Ali. A. Se todas as alternativas estiverem corretas. B. Se todas as alternativas estiverem incorretas. Se apenas a alternativa 1 e 2 estiverem incorretas. Se apenas a alternativa 2 e 3 estiverem incorretas. Se apenas a alternativa 1 estiver incorreta. Então, olha aqui que confusão. Porque lá
A 2 e a 3 estão incorretas, tá? Então, só a primeira que está certa e a que ela colocou incorreta. Então, cuidado com essas pegadinhas de Enem. Então, tem que ter muito bom foco, escrever, ver o que que é. Por isso que as características estão aí, tá? Aqui. Mais ou menos nas fontes. Leiam, gente, leiam. Eu costumo falar, literatura sem leitura não conjectura. Então, leiam. Tá aqui, gente. Obrigada. No próxima aula teremos classicismo. Dá uma lida, tá? Antes da nossa aula de classicismo, dê uma lida no trovadorismo, a diferença entre trovadorismo e humanismo. Quais são os pontos, né, mais gritantes? O que que você tem de diferença lá? Que nós vamos cair aqui, tá? Obrigada.